Olá, amigos da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. E nesta semana o programa é especial em virtude da passagem dos 166 anos de fundação da cidade de Blumenau. Professora historiadora Sueli Petri, mais um momento para celebrar a cidade de Blumenau. Exato. 166 anos de trabalho, de progresso da cidade, de pessoas que aqui chegaram cheias de um ideal, trabalharam, desenvolveram suas atividades e hoje nós temos essa cidade com mais de 340 mil habitantes e essa é a nossa Blumenau de hoje. Essa história começa lá no século XIX, com Hermann Blumenau, que antes de vir a Blumenau não estava planejado nada disso, de fundar a colônia Blumenau. Ele veio ao sul do Brasil com a intenção de conhecer as colônias alemãs que foram fundadas na primeira metade do século XIX, no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul ele esteve na região de Novo Hamburgo, Santa Maria. No Vale dos Sinos. No Vale do Rio dos Sinos. Lá soube da existência de um núcleo de colonização alemã em Santa Catarina, veio conhecer, que era São Pedro de Alcântara. Mas nessa sua vinda, o que ele veio fazer afinal? Ele veio investigar como estavam vivendo os alemães no sul do Brasil, porque havia muitas reclamações, muitas cartas, denunciando as dificuldades que estavam passando esses alemães e seus descendentes no sul do Brasil, que vieram na época de Pedro I com a intenção, inicialmente, eram mercenários. E dentro desse pacote de mercenários vieram então o projeto de colonização, porque mercenários na época não era bem aceita. E dessa forma vieram esses imigrantes num projeto de colonização e o Pedro I renunciou após 7 anos da chegada desses imigrantes e essas dificuldades todas gerou uma propaganda negativa em relação ao Brasil, a situação dos imigrantes, e o Hermann veio patrocinado por uma sociedade de imigrantes fundada lá na Alemanha, com a intenção de saber como eles estavam vivendo. No sul do Brasil, ele visitou essas regiões e já ia fazendo as suas anotações. A língua, o uso, costumes, o modo de viver das pessoas, o comportamento dos brasileiros, e foi fazendo essas anotações. E, ao mesmo tempo, percebendo as potencialidades de se fazer no sul do Brasil núcleos de colonização. Eu quero só fazer um parênteses aqui, professora, e depois vamos retomar a chegada então do Dr. Blumenau aqui no Vale. Falar um pouquinho da figura do Dr. Blumenau. Ele veio a pedido de algum governante, foi feita a sugestão que ele viesse fazer essa visita aqui ao Brasil, foi uma iniciativa dele. Como é que se deu essa vinda do Dr. Blumenau ao Brasil? Exato, é como eu estava comentando, ele veio patrocinado por uma sociedade de proteção aos imigrantes alemães, com a intenção de ver como estavam vivendo esses imigrantes. Ele, na realidade, era um jovem recém-formado em medicina, aliás, farmácia, né? Medicina era Fritz Miller. E a vinda para o Brasil se deu quando ele chegou a saber da existência do Brasil, quando ele esteve na Inglaterra, que foi para patentear uma descoberta, ele como químico, pesquisador, ele foi patentear uma descoberta de um produto que ele havia desenvolvido e lá ele conheceu o Sturz. E esse Sturz falou muito do Brasil, ele tinha estado no país durante alguns anos e disse que o país aqui era hábil, era uma potencialidade para núcleos de colonização. E o Dr. Blumenau, então, ficou encantado com isso. Estudou projetos de imigração, veio ao Brasil com essa intenção de saber como estavam vivendo esses imigrantes, já patrocinado, ele não veio com recursos próprios. Trouxe uma série de cartas, correspondências, recomendando a sua pessoa para as autoridades do país, e assim ele veio com essas esperanças. Se lermos as correspondências dele, vamos sentir nitidamente aquela euforia de estar vindo numa terra desconhecida, mas com grandes prognósticos. E dessa forma ele
foi ao Rio Grande do Sul, lá sabe da existência de Santa Catarina e veio visitar. Quando esteve em Santa Catarina, ele sabe então das pessoas lá de São Pedro de Alcântara, dessa região do Grande Vale do Itajaí. Nesse meio tempo, ele já havia feito amizade com Ferdinando Hacrat, que era um comerciante do Rio de Janeiro, e eles firmam então uma sociedade. Quando os dois vêm ao Vale do Itajaí para conhecer essa região como uma viagem exploratória, se encantam. O rio lembrando o Reno, a região montanhosa, a fertilidade do solo, a verdejante floresta, tudo os encantou. E já na primeira viagem compraram terras no Salto, na região da Ponta Aguda, próprias para si. E como a lei da época fornecia condições para que eles pudessem projetar núcleos de colonização, tanto para estrangeiros como para brasileiros, inicia-se então esse pedido dele junto ao governo da província de Santa Catarina para comprar e adquirir terras devolutas. E assim ele consegue e combina-se então. Hermann vai à Alemanha buscar imigrantes e o Hacrat ficaria aqui para fazer a base para guardar e receber esses imigrantes. Nesse meio tempo, quando Blumenau chega à Alemanha, essa sociedade que o trouxe, que o patrocinou, já não estava mais funcionando. Ela foi desativada. Nós tivemos nesse interim uma revolução na Alemanha de 1848. Então havia uma série de problemas que dificultou. Ele imaginava trazer para cá 250 imigrantes. E na realidade ele consegue 16 pessoas que vieram sobre a tutela do seu sobrinho, o Reinoldo Gertner. O Blumenau veio antes. E aquelas anotações que eu falei lá no início da minha fala, ele transforma as suas anotações num livreto. E essa publicação que ele fez na Alemanha, ele então publica sobre a forma deste livreto e isso serviu de estímulo para que algumas pessoas quisessem vir ao Brasil. E dessa forma, ele conseguiu aquelas 17 pessoas. Ao chegar aqui, tudo estava por fazer, como a história já nos mostra, né? Então, agora, claro, aqui tínhamos índios, alguns habitantes natos. Vários habitantes. Eu imagino que o rio, alguém já tinha navegado antes? Sim. Dos colonizadores? Então, veja, nós sempre, como falamos história de Blumenau, nós imaginamos que foi ele o primeiro de tudo. Não. Deve-se deixar muito claro que aqui já existia, no Grande Vale do Itajaí, aproximadamente umas 700 pessoas. Luso-brasileiro, alemães da região de São Pedro de Alcântara, que migraram espontaneamente, não vieram como o projeto do Hermann Blumenau, por isso que ele leva esse nome do fundador da cidade, mas aqui já tinham pessoas morando. Família Deschamps-Schmidt, Henschel, Lucas, Wagner, que são famílias que deixaram uma herança familiar muito grande de descendência por todo o Grande Vale do Itajaí. E foram eles que deram o suporte, a base para que Hermann, no seu projeto, também prosperasse. Não podemos esquecer dessa mão de obra. E as pessoas que tinham terras aqui, de quem que o Dr. Blumenau foi comprar as terras? De algum proprietário que aqui já estava residindo ou que era o dono dessas terras. Então, realmente aqui existiam pessoas, os nativos eram uma presença constante. No mês de setembro a abril eles vinham para a região litorânea, Choclen, Caigangues. O que fazer? Eles eram nômades, então se aproveitavam da vegetação, palmitos, frutos silvestres como base alimentar e na época de abril, junho, julho, agosto, época do pinhão, subiam o Planalto. E dessa forma eles vinham e desciam a serra. Porém, nós não podemos esquecer que há uma diferença cultural muito grande.
E começam os conflitos, não podemos negar que eles não tenham ocorrido, e bastante. Nós sabemos a história que nos registra o ataque que os nativos fizeram aos colonos, mas nós não temos essa referência do nativo que foi invadido, que foi morto pelos colonos. Então isso gerou realmente uma problemática muito grande e o governo da província da época, através de um dispositivo de lei, a Lei 28, de 1835, ela determinava que era para afugentar os gentios, os ladrões, as pessoas de má indolência, e se preciso fosse que os eliminasse. Então, a própria poder governamental mandando eliminar. O Estado? O Estado. É uma lei que existia na época. E nós vamos ver que essa relação do nativo com o colono, ela sempre foi conflituosa. Nós temos passagens na história que não era somente o colono o agressor. Nós temos também colonos que eram defensores desses nativos. O próprio Emil Odebrecht, numa obra que nós temos escrita, ele narra que os nativos da região, em momento algum, os atingiram. Ele que ia para o interior da floresta, em momento algum ele se viu agredido ou que foi atacado pelos índios. Temos também Hugo Gent, que era um médico que adotou a Índia Coricrã. E essa Índia Coricrã serviu de experiência para ele entender essa relação de uma nativa sendo educada como um civilizado, como ela se comportaria. E essas observações que ele foi anotando gerou uma publicação que foi apresentada em 1908, em Viena, num congresso, e isso gerou uma polêmica muito grande na época, lá nesse congresso, e vieram pessoas, sociólogos, antropólogos, estudar esse núcleo do Xoklen, que vivia na nossa região. Nessa época, eles ainda não estavam aldeados. Então, muito do que nós temos sobre a história do Xoklen, da nossa região, ela foi escrita, foi observada, foi deixado documentação que estão nos Estados Unidos, que é o resultado dessas observações feitas por esses sociólogos. Então você vê que os nativos, eles entraram em conflito, sim, mas também era a diferença cultural. Na cabeça deles não entrava, como que eu vejo ali uma roça de aipim, de batatas, e eu não posso lá pegar. E não existia para ele essa relação do poder e não poder, dos direitos e deveres. E para o colono, ele não entendia como que eles vinham agredir, roubar as suas coisas. Então nós temos que entender esse comportamento. E essa era a dificuldade na época. Professora, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para continuar um pouco mais sobre essa história, né, de Blumenau, da colônia que passou a ser hoje uma cidade, uma referência, até um cartão postal para o Brasil. Pois não. Sueli Petri é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue
141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a professora historiadora Sueli Petri e ela está no programa por uma justa causa, né? Estamos na semana de aniversário da cidade de Blumenau. A colonização, a cidade ou a colônia Blumenau começou exatamente aqui nesse ponto onde nós estamos gravando, na Praça do BH? Os 17 imigrantes chegaram não nesse ponto, e sim no Ribeirão Garcia. Lá foi, primeiros 17 ali se estabeleceram, ficaram 2 anos aguardando até que decidisse onde que seria o núcleo da colônia. Então, aqui nós temos o Stadtplatz, onde nós estamos. Para o Hermann Blumenau, 28 de agosto de 1852 era a data da fundação. Quando ele realmente vendeu os lotes, decidiu que realmente seria uma colônia agrícola, comercial e industrial. Quem é que veio para cá? 17 imigrantes. O que eles eram na vida? Agricultores? Não. Tecelões, veterinário, médico, veio oleiro, canoeiro. Vieram profissões diferenciadas. Engenheiro. Então, qual era o pensamento dele? Formar uma colônia diversificada com várias profissões que pudesse atender a todas as suas demandas. Dividiu a sua colônia em lotes urbanos e lotes rurais. A cada 5, 10 quilômetros, igreja, escola, sociedade de atiradores e cemitério. Então vamos lá. Casa de comércio. Vamos por parte. A primeira igreja em Blumenau, imagino que foi a igreja luterana, né? Ou não? Estou enganado. A primeira igreja, nós temos a luterana e a católica, e as duas foram construídas juntas. Surge na mesma época? Surge na mesma época, porém, até 1875, eu diria com tranquilidade, 90% ou mais eram evangélicos. Porém, a igreja oficial no Brasil era católica. Blumenau teria que ter essa diplomacia de saber trabalhar essa questão. O pastor Oswaldo Hess chega em 1857. O primeiro pároco da matriz ou da igreja católica veio 26 anos depois. Antes, os católicos daqui eram assistidos pelo padre que vinha de Gaspar ou de Joinville, que vinham esporadicamente, enquanto que o pastor Oswaldo Hess estava aí continuamente. Então você percebe que essa força da religião evangélica, protestante, era muito forte. E dessa forma, a igreja, a escola e também o cemitério teve uma força muito forte, porque esse trio formou a base da sustentação para manter a língua, os costumes, a educação, muito da germanidade. E não podemos esquecer nesse projeto do Hermann Blumenau que, no primeiro momento, apesar de vir aquela mão de obra qualificada, eles tiveram que abandonar aquilo que sabiam fazer para sobreviver e, a partir do momento que ele já tinha a sua casa, a sua sustentabilidade, ele então vai começar a atender, a fazer lá no fundo do quintal uma olaria ou uma sapataria, aquilo que era a sua profissão de origem. E nós vamos ter então o núcleo das primeiras, eu diria, os embriões das nossas indústrias, do nosso comércio. Aí que entra a indústria têxtil, por exemplo? A indústria têxtil vai entrar 30 anos depois, mas nós já tínhamos mão de obra qualificada. E essa indústria têxtil, ela vai acontecer século XIX. No Brasil, indústria têxtil era quase que um sonho. Mas nós tínhamos aqui a potencialidade, água e a mão de obra. E o acaso, não podemos esquecer do acaso. Os irmãos Hering tiveram o acaso de encontrar alguém que veio lhes oferecer um tear, e eles tinham o conhecimento. A companhia Karsten
que se estabeleceu na região do têxtil, também havia o conhecimento de uma indústria têxtil, da mão de obra têxtil. Na realidade, ele começou com uma fabricação de fubá. A mulher entendia de costura. A mesma coisa nós vamos ver o Cresceville, na região da Garcia. Então surgiram 3 indústrias têxteis quase que simultaneamente, numa mesma época, mas faltava matéria-prima, então vamos importar. É uma coisa bem ampla, né? Ampla e ao mesmo tempo desafiadora. Matéria-prima não existia, mas existia mão de obra. Não existia maquinário, tinha que se importar, não tinha o fio. Então, realmente foram 3 projetos, para a época, poderia-se dizer assim, bastante desafiadores, mas que deu certo. E começa então a indústria têxtil, mas não podemos esquecer, havia as madeireiras, havia as olarias, havia as fábricas de cerâmica. Como não tinha porcelana para comprar, produzia-se boião, produzia-se bacias, produzia-se panelas para atender as demandas. A senhora disse que esses primeiros colonizadores, alguns vinham já ou vieram com profissões, né, definidas, mas tiveram que se adequar à realidade. A sobrevivência. Para sobreviver precisavam caçar, pescar, plantar. Sim, né? Exato. E aí entra uma questão importante. Depois, claro, vem outras atividades. Mas nessas atividades, a senhora falou do padre, falou do pastor, imagino que daqui a pouco apareceu o médico, ou o doutor Blumenau, que era farmacêutico, já fazia esse papel desde Quem atendia a vez da medicina era o Friedenreich, que era veterinário e era parteiro. Em 52 veio Fritz Miller, que era o médico, mas ele não queria clinicar. Acabou se dedicando mais à botânica. Ele se dedicou à botânica, à flora, à pesquisa. E o próprio Dr. Blumenau não via Fritz Miller com bons olhos, porque Fritz Miller era considerado uma pessoa, para a época, um ateu, não era apegado à religiosidade. Para ele, Deus era a natureza. E Fritz Miller era, sobre os olhos do Dr. Blumenau, uma pessoa que podia influenciar os seus colonos. Ele mesmo dizia, num determinado momento, que queria que Fritz Miller ocupasse uma outra atividade longe dos meus colonos, e foi aí que ele consegue, então, o emprego para Fritz Miller ser professor no Liceu em Desterro, hoje Florianópolis. Eu queria fazer um pinga-fogo, o nosso tempo urge. Sim. Vamos falar um pouco sobre a primeira igreja. A primeira igreja luterana foi aqui onde é hoje a Igreja Centro ou não? Era primeiro no Badenfurt. Não esqueça que eu disse que o Dr. Blumenau tinha aquele projeto de fazer núcleos urbanos e núcleos rurais. E então, a igreja, a escola, cemitério, em lugares pontuados diferentes. Se hoje nós temos uma Blumenau de 35 bairros, é o vestígio do projeto elaborado por ele. As nossas cidades são todas próximas. Resultado de cada 5, 10 quilômetros, esse núcleo urbano numa área rural. E a primeira igreja, então, foi no Badenfurt. Essa nossa começou, a Evangélica Centro, em 1868 e vai ser concluída 10 anos depois. Ela vai ser inaugurada em 1877, 11 anos depois. E a Católica em 1876, 9 anos. E ambas construídas no mesmo tempo. E as casas de comércio, que nós não podemos deixar de esquecer e de falar, eram casas de comércio onde vendia secos e molhados, e elas estavam muito bem estruturadas, normalmente em encruzilhadas de localidades distantes da cidade. E quem realmente era o grande financiador do colono, o homem que sabia das últimas notícias, era o comerciante. E foram estes comerciantes os responsáveis pela formação de novas indústrias como acionistas, como patrocinadores dessas empresas que foram se formando. Se formos fazer um estudo a respeito, olha, todos esses comerciantes estão participando como acionistas das nossas empresas que nasceram na década dos anos da virada do século XX, estão ali participando. Schrader, Zimmermann e
Hering, enfim. A senhora falou da indústria têxtil, tem a indústria do cristal, que também impulsionou a economia. Que é da década de 20, depois 50. E outras tantas atividades aqui, né? E tanto que um dia nós tivemos um porto aqui bem no fundo, onde nós estamos gravando. Nós estamos na alma de Blumenau. O centro histórico. É o centro histórico. Tudo começa por aqui. Essa área que nós estamos sentados, nesse grande Praça Hercílio Luz, até 1850, de 1850 a 1900, era um grande pasto. Aí edificou-se esse pórtico para celebrar o cinquentenário de Blumenau. O porto era ativo, ele estava sempre fervilhando de saídas e entradas do vapor Blumenau, do vapor Progresso e de outras embarcações de menor porte para trazer mercadorias, para trazer imigrantes, para levar os produtos daqui, para receber visitas, para receber o governador. Por exemplo, Hercílio Pedro da Luz, que leva o nome dessa praça, chegou aqui na primeira viagem inaugural do vapor Blumenau para participar da Festa dos Atiradores, da qual ele foi o rei do tiro. E assim a nossa história da cidade, nesse Stadtplatz, olhando assim para frente onde é a sede da Fundação Cultural, quantas decisões na área política, social, cultural da nossa cidade foram decididas aí. Se olharmos o entorno, o rio, esse rio que nos encanta, é um rio que também nos trouxe tristezas com as suas cheias, mas é um rio que também divertiu as pessoas. Nós tínhamos escolas de natação no rio Itajaí, motonáutica, Clube Náutico América, piqueniques que foram realizados ao longo desse nosso rio Itajaí com o vapor Blumenau. Então, realmente é uma história que está pulsando. Se ele não está acontecendo nesse momento no Rio, mas em outro momento nós temos eventos ocorrendo na cidade. Professora, o nosso tempo, ele urge. E nós não falamos nada, né? Nada, porque a história de Blumenau, ela é ampla, ela é bonita, né? E em qualquer ponto que a gente for fazer a abordagem, requer, né, uma forma de contextualizar, exato, de se contar. Bem, quem nos assistiu e que gostaria de conhecer mais sobre a história de Blumenau, como é que pode fazer? Visitar o centro histórico, visitar os nossos museus. A nossa cidade tem 13 museus, cada um com a sua particularidade. Visitar o mausoléu, que ali estão os restos mortais da família do fundador. Está nesse espaço toda a história concentrada nos painéis. Visitar o arquivo da cidade, conhecer as suas imagens fotográficas, visitar os interiores dessa grande Blumenau, que nós ainda vamos ter muitos cenários daquela Blumenau colônia, Blumenau década de 20. E essas pessoas que vêm a Blumenau, como vieram os imigrantes, estão aqui fazendo aquilo que no século passado, aqueles que vieram para refazer as suas vidas, para construir essa cidade. E é dessa forma que eu convido os blumenauenses que sintam-se partícipes dessa cidade que os abraçou como abraçou aqueles lá no século XIX. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Sueli Petri, professora, historiadora, foi a nossa entrevistada hoje, contando um pouquinho da bela história de Blumenau, construída ao longo de 166 anos. O programa Nossa Gente está chegando ao seu final. Eu te convido para seguir na companhia da programação da TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.